Opa, aí. Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui de volta. Na mesma noite que eu preguei pela primeira vez, não só aqui, mas na minha vida, o pastor Pedro já combinou de eu vir pregar novamente. E desde lá, eu já pensei no texto que a gente vai conversar hoje, que vai ser exposto hoje, que aprenderemos mais do Senhor. E eu pensei principalmente nele por estar chegando o Natal. Veremos um cântico natalino que traz verdades muito, muito importantes de nos lembrarmos e nos recordarmos por todo esse mês de dezembro. Vamos orar. Senhor nosso Deus, um Deus que está no alto e sublime trono, o Deus que é completamente transcendente, Deus que está nos céus, mas que mesmo assim se reclina para ver a sua criação, para ensiná-la, Senhor, das tuas verdades e exercer tua misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia de mim e permita que, a despeito dos meus pecados, a despeito das minhas falhas, de coisas que eu irei falar, a tua palavra possa imperar, a tua verdade possa ser dita, o teu consolo possa ser oferecido e a tua confrontação possa ser feita. Que o Senhor cuide de nós nessa noite e permita-nos, Senhor, ver a tua beleza. E em nome do teu Filho que oramos. Amém. Então, como eu disse, a gente está chegando, a gente já está entrando nessa época que é difícil da gente sair de casa sem com que a gente se depare com um monte de enfeite de Natal. Quer você vá numa perfumaria, quer você vá no mecânico, está cheio de enfeite de Natal. E depois, quando você volta em casa e liga a sua televisão, você se depara com sessões infinitas de filme de Natal, e sempre são aqueles filmes de Natal que são ótimos, com roteiros super originais. E nesses últimos dias dessa semana que acabou de passar, nós ultrapassamos a última barreira que nos separava da época natalina. Passou o dia de ações de graças e também a Black Friday. Foi inaugurado o tempo que a gente pode virar para o nosso irmão, para as pessoas que vêm nos visitar, e na hora de despedir a gente fala: "Oh, Feliz Natal! Oh, boas festas! Feliz Ano Novo!" Eu não sei vocês, mas na minha família, a gente reconhece que nesse período do ano existe um cheiro familiar, um cheiro específico que só acontece nessa época do ano. A gente chegou até a batizar de cheiro do Ano Novo, cheiro de Ano Novo. Inclusive, a gente tem uma competição de quem sente esse cheiro primeiro, e eu venci esse ano. Esse cheiro, ele me traz uma enorme alegria, porque sempre que eu cheiro ele, que eu sinto o cheiro dele, eu me lembro imediatamente das coisas que não só eu, mas todos aqui estão esperando da chegada do final do ano. Então, o Natal, a ceia de Natal, os presentes, a reunião com a família, os dias de verão com churrasco e piscina, para aqueles que vão para a praia, também curtir o mar, curtir a areia, jogar um vôlei na praia. Também alguns dias de folga para quem vai continuar trabalhando, mas sempre tem uma folga ou outra. O final de um ano que foi difícil, foi cheio de trabalho, com dificuldades, com tristezas. E a chegada de um ano novo, de coisas novas que nos aguardam. Sempre que eu sinto o cheiro, eu lembro de todas essas coisas. O cheiro, as decorações e os filmes, eles já me permitem sentir uma alegria sem, de fato, estar experienciando as coisas. Eu consigo sentir alegria pelas coisas que os filmes, o cheiro e as decorações anunciam. O texto de hoje, ele exala um cheiro de alegria antecipada, é o cheiro de Ano Novo. Abramos, portanto, nossas Bíblias em Lucas 1, 67
A gente vai ler até o versículo 80. Esse é o Cântico de Zacarias, ou como muitos conhecem, é o Benedictus. É um título bastante famoso, bastante comum para esse texto, já que é um cântico natalino. Inclusive, o título desse sermão, que eu acabei esquecendo de passar para o Alberto, é Benedictus, um cântico da aurora da esperança. A aurora, o nascer da esperança. Então, vamos ler Lucas 1, 67 até o versículo 80. Eu vou ler na Ara. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se em Israel. O cântico, isoladamente, já seria de enorme beleza, enorme. Mas ele se torna impressionante quando nós olhamos as circunstâncias que o rodeiam. O povo de Israel passava pelo período chamado intertestamentário. Havia 400 anos que Deus tinha falado pela última vez, que tinha se revelado pela última vez. Era um período longo de silêncio por parte de Deus, entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Até que o anjo Gabriel apareceu a Zacarias e anunciou que Isabel, a sua esposa, ia ter um filho que se chamaria João. E esse seria o arauto do Messias, o João Batista. Só que Zacarias, ao ouvir isso, ele duvidou. Ele falou assim: como que eu posso ter certeza disso? Por quê? Tanto ele quanto Isabel já eram idosos, já eram avançados em idade. E devido a tal incredulidade, o Senhor tornou Zacarias mudo. Como prometido, depois de 9 meses, Isabel fica grávida e depois de 9 meses ela dá à luz um filho. E no dia da circuncisão, que tradicionalmente era o dia de se batizar, nomear oficialmente a criança, toda a vizinhança o cercaram e tensionaram Isabel a dar o nome da criança de Zacarias. Rapidamente Isabel negou e sem dúvida falou assim: não, a criança vai se chamar João. Eles se espantaram, afinal, na época era comum, era a tradição, o costume de se dar o nome de algum parente da família, normalmente o pai. E nesse caso, Isabel e Zacarias não tinham nenhum João em sua parentela. Então, os vizinhos inconformados e um pouco corneteiros, eles apelaram a Zacarias, que era a autoridade máxima da casa. Eles fizeram isso através de acenos, para que eles soubessem qual que é a palavra final. Vai chamar Zacarias ou vai chamar João? Eles entregam uma tábua para o pai da criança que ainda não tinha nome. E ele escreve João. E é nesse momento que ele escreve João, é que o silêncio que imperava há quase um ano é quebrado pela canção que lemos.
fica claro que o tempo de sofrimento, de quietude de Zacarias, resultou em um acréscimo tremendo à sua fé e naturalmente culminou em louvor, em adoração. Sim, as primeiras palavras de Zacarias, depois de ficar mudo por todo esse tempo, foi cantar. E quais são as primeiras palavras de um idoso que é curado da mudez que acabou de ter um filho? As palavras são: bendito seja o Senhor que me deixou mudo. Ou melhor, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Ele não começa falando de João. Zacarias começa bendizendo ao Senhor. Não é por motivo qualquer que começa dessa maneira. Afinal, o princípio da adoração é o temor ao Senhor e o fundamento da alegria é Deus. Nessa primeira porção, do versículo 68 até o versículo 75, Zacarias louva o Senhor por aquilo que ele já fez ou está fazendo. Ele só vai citar João depois, no segundo bloco do texto, que é do versículo 76 ao versículo 79, que diz sobre o louvor pelo que o Senhor ainda fará. Nós temos certo estranhamento com essa ordem, porque nós colocamos a carroça na frente dos bois. Nós amamos mais a dádiva do que o próprio doador. Somos como uma criança mimada que, ao receber o presente que tanto queria, passa a ignorar os pais que deram esse presente. Mas pelas forças do Espírito Santo, Zacarias mantém a ordem correta e, primeiramente, dá graças a Deus porque o Senhor visitou e redimiu o seu povo. Zacarias coloca esses verbos no passado, pois já havia se encontrado com Maria e com José, e ele já reconhecia que a vida que havia dentro do ventre de Maria era a vida do Messias prometido. O Messias prometido que, segundo a sua canção, é o chifre da salvação que o Senhor erigiu da casa de Davi. Ou, em outras palavras, o rei prometido que trouxe a poderosa salvação. Há de se dizer que havia grande expectativa de que o prometido trouxesse libertação política e militar. Ainda mais nos dias de Zacarias, que o povo do Senhor era oprimido por Roma, era perseguido. Então, o fato de caracterizar a salvação como poderosa e vindo da casa de Davi, carrega a ideia de um touro que é capaz de derrotar os inimigos com seus chifres fortes e que se instalará como glorioso rei de Israel. O povo ansiava pela libertação terrena, especialmente a libertação terrena. E tão grande deve ser o fato de termos um Salvador que é maior e mais poderoso do que qualquer mal dessa terra caída, maior e mais forte do que qualquer governo corrupto, e ele é poderoso para nos livrar dos perigos que nos afligem, poderoso para nos salvar daquilo que temos medo e das dores profundas e constantes que nosso corpo nesse mundo atualmente sente. Este é o rei prometido pela boca dos profetas, e é boca no singular porque todos os profetas dizem em harmonia o mesmo nome, Jesus. A título de exemplo, gostaria de ler Malaquias 4, que é o último capítulo do Antigo Testamento. É o último livro, o último profeta. Olha o que está escrito em Malaquias 4, de 1 até 6. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos de estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
O sol da justiça, escrito aqui, não poderia ser outro, é Jesus. E a gente também leu durante a liturgia Isaías 9, que também está falando de Jesus. E a gente vai ver também que em Gênesis, assim que o homem peca, o descendente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente é Jesus. Todas as profecias dizem a respeito de Jesus. Ele vem para mostrar sua misericórdia e se lembrar da sua aliança, a fim de libertar aqueles que creem, a fim de que o adorem sem medo. O Senhor olha para nós, pobres e desesperados, e se compadece de nós. Mesmo nós merecendo a sua ira, Deus se apresenta de maneira graciosa. Merecemos sua ira porque pecamos contra o Altíssimo, quebramos a aliança, deixamos de adorá-lo e fomos buscar outros ídolos, satisfação em outros lugares, paz em outros lugares. Deus coloca a nossa miséria em seu coração e se lembra da aliança ao colocar suas promessas em prática. Ou seja, a lembrança de Deus não é algo cognitivo ou intelectual, como se ele pudesse se esquecer ou precisasse buscar na memória aquilo que ele prometeu, aquilo que ele disse. Antes, essa fidelidade, essa lembrança, é o ser fiel e dar início às promessas que ele fez, que ele faria em tempo, que ele cumpriria em tempo oportuno. Deus coloca em ação a promessa que nasceu junto com o pecado, como eu acabei de dizer. E Deus afirma a sua aliança ao longo das eras. E o texto aqui ele vai ressaltar Davi e Abraão. Ambas as promessas se cumprem em Jesus. E que promessa é essa? A de que seríamos resgatados dos nossos inimigos para que servíssemos em santidade e justiça diante dele todos os dias. Deus nos liberta para, livres do medo, adorar e servir como povo. Mas, infelizmente, tomamos essa realidade mais como um fardo do que uma dádiva. Nós procrastinamos para orar e, quando oramos, somos supérfluos. Não ansiamos em vir à igreja e estar com os nossos irmãos. E o pior ainda, damos uma desculpa bem esfarrapada falando que nós somos antissociais. E se porventura aparecemos no culto, nos enfadamos com o sermão, cantamos os hinos e cânticos sem ânimo e sem qualquer tipo de reflexão, e nós lemos os textos bíblicos como se fôssemos um mero membro de uma seita. Saiba que a verdadeira fé necessita transformar, revelar-se em verdadeira adoração. Então, olhe bem para a sua adoração. Ela diz muito a respeito tanto do conteúdo, tanto do tamanho da sua fé. Você de fato crê que Cristo nos aproximou de Deus Pai para que pudéssemos, livres do medo, adorá-lo, livres de temer a ira de Deus, livres de receber o seu furor? Nós podemos nos aproximar dele. Você de fato crê que podemos adorar em santidade ao nosso Senhor, porque já somos capacitados pelo Santo Espírito a fazer isso? Você de fato crê que nós podemos servir como justos, porque fomos justificados pela justiça de Cristo? Se a resposta é um verdadeiro sim para essas perguntas, a única coisa que nos resta é bendizer ao Senhor com cânticos, com orações, com os pensamentos, com as atitudes, e assim viver uma vida diante de Deus o tempo inteiro, dentro e fora da igreja. As características que acabei de descrever têm dupla face, entre o já e o ainda não. Nós já podemos viver sem medo e servir em santidade e justiça, mas ainda tememos, ainda somos afligidos pelos males deste mundo. Ainda tropeçamos, ainda pecamos contra o nosso irmão e contra o nosso Deus. Contudo, ainda chegará um dia em que poderemos, plenamente livres do medo, servir em plena comunhão, com plena santidade, com plena justiça, por toda a plenitude. E é olhando para essas verdades que já aconteceram e que estão acontecendo que
Zacarias pode ter alegria e esperança para com o futuro. E agora ele olha para o seu filho temporão e diz: você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Iniciamos, portanto, o segundo bloco, o louvor pelo ainda não, do versículo 76 até o versículo 79. Aqui, Zacarias faz um breve poema, um ode pelo nascimento. E dá o valor ao seu filho, tendo como lastro o Altíssimo, e o que João será em relação ao Messias. Ele será aquele que irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, dando conhecimento do perdão dos pecados, que é ofertado pela entranhável misericórdia de Deus. E sim, João é o Elias do texto de Malaquias que lemos agora há pouco. João é como o prelúdio que acabamos de ter no início do culto. Ele não é propriamente o culto, mas ele nos prepara para ele. Ele é a ponte do momento não culto para o culto. João prepara o caminho para o caminho que leva a Deus, ao evidenciar que a salvação nos trará perdão dos pecados. E se você se distraiu, volte aqui, que esse é o ponto crucial, não só da pregação, mas de todo o Evangelho. O Senhor, Ele é poderoso para nos livrar desse mundo caído, das dores e dificuldades terrenas que hoje experimentamos. A salvação trata disso. Contudo, não trata só disso. O ponto principal da salvação é que Deus nos libertou da condenação de nossos pecados e nos perdoou. A boa nova é que Jesus trouxe reconciliação e paz com Deus a nos lavar e purificar do pecado. E este foi o seu ato supremo de misericórdia, a morte na cruz, para a redenção do seu povo. Misericórdia tem cor e formato de cruz. Tem cor de sangue e formato de cruz. E pregar a salvação dos males dessa terra, sem pregar o arrependimento e perdão dos pecados, é pregar um evangelho distorcido. É pregar um evangelho falso e insuficiente. E isso não era exatamente o que o povo da época estava esperando. Não era o tipo de redenção que eles estavam aguardando. Lembra que eu falei? Era um tipo político-militar que eles estavam aguardando. E hoje, muitos da teologia coach dizem oferecer o evangelho verdadeiro ao prometer que todo crente piedoso e verdadeiramente salvo terá muito sucesso e será muito próspero nessa terra. E que a quantidade de dígitos no seu saldo bancário é diretamente proporcional ao seu relacionamento com Deus. Quanto mais devocional, mais dígito tem lá na sua conta bancária. Mas eles nada falam sobre arrependimento e sobre submissão a Deus. Eu digo-lhes com toda certeza de que o primeiro teólogo coach foi o diabo. E o principal professor do seminário da teologia coach também é o diabo. Ou então, muitos exaltam o caráter de assistente social da igreja. Oferecem comida, banho, reintegração à sociedade e assim por diante. Mas falham ao achar que esse é o único papel da igreja para com o mundo. E esse é o principal papel da igreja para com o mundo caído. E não me entendam mal, isso é também papel da igreja, mas não é a função central. A função central é dar conhecimento da salvação que Cristo nos oferta, especialmente dando conhecimento do pecado e condenação, e evidenciando a sua misericórdia e graça para com os que creem e ira para com os incrédulos, dando a eles uma decisão. Veja bem, é melhor você oferecer um pão ao mendigo faminto, depois ir embora, uma sopa, ou oferecer uma nova vida com restauração e perdão dos seus pecados através de Cristo, que é o próprio pão da vida? E a resposta é os dois simultaneamente. Mas existe uma submissão, existe um caráter de dependência. A pregação dos pecados, a pregação de Cristo,
é superior e a parte social de assistência, de dar a comida, ela é subordinada a isso. Essas e as demais concepções, as más concepções sobre a salvação, têm origem na visão débil daquilo que precisamos ser libertos e o que realmente é uma vida livre. No fundo, nós pensamos, quando o rei dos judeus nos libertar de Roma, aí sim serei um bom súdito. Quando Deus permitir que eu saia dessa baixa na empresa, daí eu vou ser um dizimista fiel e serei honesto. Quando eu mudar de curso, daí sim eu vou estudar com gosto e dando glória a Deus. Quando eu tiver a minha própria família, aí sim serei um bom rei, profeta e sacerdote. Quando eu me recuperar dessa doença, aí sim terei ânimo e contentamento no Senhor. Quando o Senhor me livrar de característica X, daí sim eu vou poder servir Ele como Ele quer. E segue a lista. Preencha você mesmo. Nós não adoramos tanto quanto deveríamos, porque o nosso pecado nos importuna e ofusca o tamanho da libertação e misericórdia que temos na salvação, que já temos na salvação. Você não precisa ter a saúde impecável, não precisa ser rico, bonito ou cheio de tempo para descansar, se alegrar no Senhor e prestar louvor e serviço agradáveis a Ele. Não, você só precisa de uma coisa, do Messias. E Ele já foi ofertado gratuitamente com a única exigência de adoração exclusiva e arrependimento de seus pecados. Zacarias disse que esse Messias, que Jesus, é o sol nascente, que nos visita pela entranhável misericórdia de Deus. Isto é, a misericórdia do Criador está fincada nas suas entranhas, ou melhor, está no mais íntimo do seu ser. Por esse motivo que aquele que está sentado no alto e sublime trono se reclina para ver, visitar, restaurar sua criação e dar o caminho da paz a ela. O próprio sol, que aquece a pobre gente fria, desceu para aquecê-la e alumiar aqueles que estão à beira do precipício em intensa confusão, dor e sofrimento. Cristo traz luz à vida desses para que vejam e sigam no caminho da paz, que não é simplesmente um caminho que vai chegar na paz, mas é por si mesmo um caminho pacífico, já que o próprio Deus, satisfeito da sua ira, caminha ao seu lado. A paz é tamanha que, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, não há o que temer. Que consolo é poder dizer, anda aí, madrugada tem seu fim. Deus ouviu e fez sol nascer primeiro aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e ela vem porque nós nunca conseguiríamos alcançá-la. Deus se humilhou, se rebaixou para que o homem pudesse ter acesso a Ele. E esse é o único meio possível. Afinal, como um pobre homem poderia subir e se exaltar até o nível, até o patamar de Deus? É impossível. E agora Zacarias encerra a sua canção. E Lucas retorna para falar de maneira muito sucinta sobre o crescimento de João. Mas o que não se encerra é a misericórdia do Senhor. Desde que Zacarias cantou esse cântico, e Lucas escreveu, a sua misericórdia dura para sempre. Desde que o Senhor permitiu o retorno do exílio babilônico e assírio, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Desde que Davi derrotou Golias, a sua misericórdia dura para sempre. Desde que o Senhor libertou o povo do Egito e levou para a terra prometida, a sua misericórdia dura para sempre. Desde que o pecado entrou no mundo, a sua misericórdia dura para sempre. Desde que Ele lançou o fundamento nessa terra, a sua misericórdia dura para sempre.
A sua misericórdia dura para sempre, desde sempre. Deus é o Senhor do tempo e Ele rege a linha do tempo com misericórdia, que dura para todo sempre. E se você acha que eu fui muito repetitivo nessa parte, eu convido você a ler o Salmo 136 depois. Salmo 36. O Senhor, Ele permanece sendo misericordioso e fiel às suas promessas e as cumpre em tempo oportuno. Deus até se utiliza dos nomes das pessoas envolvidas para montar esse quadro. Zacarias significa Deus se lembra. Casado com Isabel, Deus é fiel. E tem um filho chamado João, Deus é misericordioso, que anuncia a Jesus, Deus salva. É quase um desenho para que nós possamos ver o seu plano, a sua soberania e domínio. E o melhor, graciosamente, Ele já nos deu um gostinho das coisas prometidas. O céu não é só uma promessa e não precisamos ter pressa para correr para achar um sol que nos aqueça. Nós já temos o sol que é Cristo e sentimos o cheiro de ano novo dos céus. Nada mais justo que encher os nossos pulmões com esse ar de promessa e devolvê-lo em adoração e serviço ao nosso Deus. Se Zacarias o fez sem ter visto milagres, sem ter visto a crucificação, sem ter visto a redenção, sem ter visto a vida de Paulo, sem ter visto a vida de Pedro, de Agostinho, de Jonathan Edwards, do pastor Pedro, mesmo sem ter visto todas essas coisas, ele já deu graças, já louvou de maneira tão assombrosamente maravilhosa, que dirá nós. Como deve ser a nossa adoração, que já sabemos de todas essas coisas. Que temos muito mais claro em nossas mentes de qual é o plano, de como foi o plano e como será o plano de Deus. E esse louvor deve aumentar ainda mais nesse período natalino, que lembramos da primeira vinda do sol nascente. Sim, o Senhor é o sol da aurora, que confortavelmente rompe o frescor gélido da noite. Contudo, Ele também é o sol ardente, que consome, julga e queima os seus inimigos perversos, seja Satanás e sua prole, seja os pecadores não arrependidos. Acredito que muitos de vocês aqui conheçam a música Segundo Sol, Cássia Eller, que diz o seguinte: quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. E mais à frente, eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Embora ela não seja uma música cristã, nem a artista seja cristã, ela parece trazer uma imagem próxima da segunda vinda do nosso sol. Quando Cristo voltar, você estará do lado que será realinhado e experimentará uma vida que arde de um jeito assombrosamente maravilhoso, ou estará do lado que será derrubado com um assombro exemplar. Não bastou Zacarias ter conhecimento da promessa do nascimento de seu filho e da vinda do Messias. Ele só deixou de ser mudo quando se apropriou e agiu de acordo com a promessa. O que nos resta é nos arrepender, conhecer as suas promessas, louvar com todo o nosso ser em todos os dias de nossas vidas, certos de que o Senhor cumpre as suas promessas no tempo oportuno, no melhor tempo. Oremos, irmãos. Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra. E nesse momento a sua misericórdia já durava para todo sempre. O Senhor criou o homem
por sua graça, mas o homem, por seu pecado, rebelou-se contra o Senhor. O Senhor é justo e prometeu destruição, prometeu a morte, que é o salário desse pecado. Mas o Senhor já era, a sua misericórdia já era para sempre. E desde então, o Senhor prometeu a vinda de seu Filho para nos salvar, para nos perdoar e sofrer a condenação que deveríamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque Jesus nasceu. Te agradecemos porque o sol da manhã, a estrela da manhã, se encarnou e viveu entre nós. Comeu a nossa comida, sentiu o que sentíamos, sofreu as nossas dores. Foi o nosso pecado que o pregou na cruz. Foi a nossa rebelião que o fez chegar lá. Mas foi a tua misericórdia e a obediência dele ao Senhor que o fez permanecer lá e morrer a morte que deveríamos. Pedimos perdão, Senhor, porque sabemos essas coisas e sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou e depois voltou e está sentado no alto céus. Sabemos essas coisas, mas não te adoramos. Sabemos das suas promessas que já se cumpriram e não confiamos nas promessas que virão. Nem temos interesse em saber quais são elas. E o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez. E permita, Senhor, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações para que possamos servir ao Senhor em todos os dias da nossa vida, Senhor. Em todo momento estar diante de Ti. Que possamos nos arrepender dos nossos pecados e pregar, Senhor, o arrependimento dos pecados. Possamos falar com alegria da dádiva que nos foi dada. Sim, ajudar a cuidar desse mundo, Senhor, ser sal nessa terra, para com os desvalidos, os pobres, os necessitados, as viúvas, como o Senhor de fato nos instrui. Mas que o Senhor não nos permita fazer isso sem que o nome de Cristo seja pregado. Cuida, Senhor, da Tua igreja. Permanece-nos, Senhor, firmes em Tuas promessas, até o dia de Cristo Jesus. E que nesse mês de dezembro, que antecede, que inaugura o Natal, possamos nos lembrar e nos alegrar em Ti e nas Tuas promessas, que já vieram e virão. Em nome do Sol Nascente, que é o leão da tribo de Judá, e também o seu cordeiro que foi imolado, que oramos. Amém.